Olá, queridos alunos. Vamos dar início à revisão da aula 3, cuja temática vai estar em torno da gestão de estoque, da nossa disciplina de Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais. Veja bem, conceito de estoque, né? Vocês devem ter visto na aula 3, os slides, onde diz que o conceito de estoque nada mais é do que o cúmulo de itens ou artigos que vão compor, né, um ponto de estoque, um local de estoque, na qual esses suprimentos irão servir para um momento futuro, tá? E esses artigos ou esses itens ou esses componentes, eles vão estar ali armazenados, gerenciados por uma pessoa, geralmente o pessoal do almoxarifado, a fim de atender as demandas de cada setor e até mesmo a demanda da organização como um todo, da produção e outras áreas afim, tá? No material de vocês devem ter visto uma analogia muito simples, né, em relação ao cúmulo de água, né, uma vez que a água é um recurso natural utilizado para diversos processos produtivos, tá? E por que a gente tem esse objetivo de acumular, né, de reservar, de guardar? Justamente para atender às necessidades e às variações da demanda, né, ou da procura. Uma vez que, no exemplo da água, vocês entendam que, mesmo com os avanços tecnológicos voltados para a medição, ainda assim não é possível medir com precisão a quantidade, o tempo ou a forma que irá cair água do céu ou dos rios e assim por diante. Logo, uma cidade ela precisa armazenar uma certa quantidade de água para suprir as suas necessidades básicas, né? A fim de atender o que? A lavar, banhar, utilizar na alimentação e assim por diante. Inclusive algumas organizações onde requer que a matéria-prima principal gira em torno da água, né? Então, consequentemente, essa analogia ela cabe muito bem no sentido de demonstrar o objetivo de ter um estoque, para atender futuras necessidades e que a entrada desse material ele oscila, não se consegue mensurar com tanta facilidade. Isso depende muito de quais materiais a gente está se tratando. Vejam só, os estoques eles se classificam conforme o fluxo deles dado dentro das organizações. Diversos autores trazem diversas nomenclaturas, mas em grande parte vocês vão encontrar que, no primeiro momento, matéria-prima, que são os insumos que vão ingressar a um processo produtivo. Posteriormente pode haver os componentes, que são peças menores, que podem fazer parte do conjunto ou dos subconjuntos. Materiais em processamento, que são aqueles que, ao ingressarem como matéria-prima, já sofreram algum processo e deram início aí ao processo de transformação. Então, por isso que se encaixa nesse conceito de materiais em processamento. O próprio produto acabado nada mais é do que o resultado de toda a atividade do processo produtivo, onde chegou-se a obter um produto que este esteja pronto para ser comercializado ou consumido de forma interna dentro da organização, tá? O dimensionamento do estoque, né? Veja bem, o estoque ele é composto, ele está na verdade inserido em toda e qualquer unidade das organizações. E conforme o seu nível, ele pode impactar de forma positiva ou negativa. Um estoque elevado é muito bom, por exemplo, na área de vendas, uma vez que ela garante ao seu cliente que há disponibilidade daquele material quando este o procura para comprar, né? Entretanto, esse estoque elevado pode representar para o financeiro um alto custo de estar justamente elevado e estar armazenado. Então, essas variações de percepções conforme as áreas é que dá esse início aos conflitos entre os departamentos, tá? Então, percebam que isso é muito relativo, né, em relação ao objetivo de utilizar aquele estoque. O controle de estoque é uma questão essencial. Você tem que calcular bem a entrada e a saída, porque aquele material estocado ele representa um valor significativo, né? Então, quando você for partir para a avaliação do estoque, algumas técnicas são bem utilizadas, tá? Como, por exemplo, a própria curva ABC. Curva ABC nada mais é do que a classificação em relação ao conjunto daqueles itens que estão lá no ponto de estoque, onde você vai definir A como sendo os estoques de maior importância, né? Geralmente eles representam 20% fisicamente, entretanto seu valor monetário representa 80%. A classe B são os intermediários, né? Ou seja, depois de você tomar as decisões voltadas para a classe A, você parte a tomar decisões para a classe B, porque esses têm uma representação intermediária, tanto a quantidade quanto a valor monetário. Já a classe C
Essa é a terceiro nível, onde a sua representação física é muito elevada, porém a representação monetária passa a ser menor, considerado muitas das vezes de menor importância pela sua representação financeira. Dessa forma, eu espero que os senhores tenham revisado o conteúdo referente à aula 3. Obrigado, e daqui a pouco nós retornamos com a aula 4. Muito obrigado.